Olá, turma! Nosso tema hoje é mudança e gestão participativa. Duas habilidades que todo líder deve desenvolver no mundo atual. Gerir a mudança na organização considerando pessoas, processos e resultados e desenvolver uma gestão participativa, colaborativa, onde todos são ouvidos e podem participar da tomada de decisões. Vamos aprender juntos? A administração da mudança diz respeito a transformações e adequações na organização que não ocorrem de forma espontânea. Elas exigem gestão e tendem a ser mais bem-sucedidas quando são participativas. O mundo globalizado está em constante mudança. Toda organização está inserida em um ambiente que exige dela uma elevada capacidade de adaptação como condição básica de sobrevivência. A resposta da organização a essas exigências do ambiente é realizada através do processo de mudança. As mudanças são cada vez mais rápidas e constantes. A todo momento precisamos decidir que rumo a organização tomará perante as pressões externas e internas. Você pode ver as etapas do processo de mudança. Primeiro, é fundamental definir o problema central, suas causas, os impactos que impõem à organização, às pessoas e aos processos de trabalho. A seguir, após a análise de alternativas, é preciso construir uma solução de forma participativa, aproveitando a sugestão de todos os envolvidos no problema e na sua solução. Uma vez construída a solução, é necessária determinar um plano de ação, comunicar os benefícios da mudança e treinar as pessoas para o que mudará. Também é necessário alinhar os processos de trabalho à mudança que virá. Strebel afirmou em 1994 que a mudança pode ser de dois tipos, reativa e proativa. A mudança reativa ocorre quando as alterações já afetaram o desempenho da empresa. Nós só tomamos uma atitude quando o problema já começou e a solução vem tardiamente. Esta mudança reativa claramente indica que a empresa é seguidora, ela não é uma empresa líder. A mudança proativa é iniciada pela liderança antes que o problema ocorra, quando não existe necessidade óbvia ou urgente de mudança. Muitas vezes, esta proatividade surge da identificação e da criação de oportunidades, e elas são particularmente importantes em setores que mudam rapidamente. No vídeo que veremos a seguir, Eduardo Carmelo, autor do livro Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor, explica o processo de gestão da mudança e afirma que mudar deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma oportunidade de desenvolvimento competitivo, indispensável para aperfeiçoar a capacidade organizacional e o capital humano. Além disso, ele apresenta com clareza o papel do líder no processo de mudança. Vamos assistir? Olá, como vai? Eu sou Eduardo Carmelo, tudo bem? Eu queria deixar uma reflexão sobre como a gestão de mudança deve ser responsabilidade de todos os talentos da organização. A gestão de mudança pode ser definida como um projeto ordenado de transformação, seja ela estratégico, de cultura, de tecnologia, de desenvolvimento, de comportamento humano, que tem como objetivo central o impacto positivo nas finanças, ou seja, a gente precisa entender como é que a gente traz dinheiro novo para a organização, mas também tem um impacto positivo no desempenho e na cultura organizacional. Ou seja, como é que a gente pode ser mais ágil, como a gente pode ser mais resiliente, como é que a gente pode ser mais flexível, como a gente pode ser mais descentralizado. A razão de um projeto de mudança, ele está sempre tendo como foco central o aumento de proposição de valor para o cliente. Ou a gente tem um atendimento de excelência ao cliente, ou a gente está descobrindo as necessidades, os desejos, os problemas dos clientes, ou a gente está investigando profundamente a cadeia produtiva do cliente, ou seja, tudo que a gente pode fazer para ser o primeiro na mente e no coração desse cliente.
todo o processo de mudança, ele tem 5 dimensões. Você precisa, primeiramente, definir os resultados que nós queremos alcançar. Nós precisamos organizar as estruturas, os sistemas e os processos. Nós precisamos calibrar a cultura para que ela seja uma cultura adaptativa e que absorva todos os conhecimentos necessários para esta mudança. Nós precisamos definir e explicar para as pessoas todos os conhecimentos, as competências e os comportamentos que elas precisam manifestar para que essa mudança aconteça. E nós precisamos construir uma experiência significativa de mudança. Ou seja, assim como a gente se preocupa com uma experiência memorável para o cliente, a gente também precisa construir uma experiência dentro do ambiente de trabalho que seja uma experiência onde as pessoas respirem a mudança, perceba a mudança e se engaje com essa mudança. Todas as 5 dimensões, elas são muito importantes, mas a cultura, ela é um grande alavancador dessa mudança, porque ela precisa ser ágil, ela precisa ser resiliente e ela precisa transferir o poder de decisão para cada talento. Desta forma, cada líder e cada talento precisa estar completamente engajado e empoderado para poder construir esse processo de mudança. A essência da mudança é a cultura. E a essência da cultura é a forma pela qual os líderes capitaneam essa mudança. Então, o que a gente espera dos líderes num processo de mudança? Primeiro, que eles esclareçam o norte, que eles orientem os resultados e que eles orientem as expectativas de performance de cada talento da organização. Segundo, então, que eles possam demonstrar e organizar as novas estruturas, os novos processos, que ele seja um embaixador dessa mudança, né? O embaixador da marca é fundamental, ou seja, que ele esteja ali fomentando a cultura e ajudando os seus talentos a adquirir conhecimento rápido para poder executar de maneira exemplar aquilo que se espera desse processo de mudança. Então veja, se nós estamos falando de um processo cada vez mais importante dentro da organização, que é a gestão de mudança, nós precisamos de uma cultura que seja resiliente e nós precisamos dos líderes que sejam efetivamente os embaixadores desse processo de mudança. Então lembrando, se eu tenho os líderes preparados para fomentar a mudança, significa que eu vou ter a capacidade de construir a calibração de uma cultura que seja ágil, que uma cultura que pense como uma startup, como uma cultura que descentraliza poder para que os talentos possam se empoderar e ter accountability nesse processo de mudança. E se eu tenho uma cultura resiliente, uma cultura ágil, eu consigo fazer o motor dessa mudança acontecer. Nada disso, nenhuma dessas dimensões é tão importante quanto o foco principal desse processo, que é a proposição de valor ao cliente, que é fazer um atendimento de excelência a esse cliente. E excelência aqui a gente tem que pensar nos velhos tempos, não a excelência de hoje. Porque hoje o 70 é o novo 100, né? Assim, excelência onde a gente pensa em 74% de satisfação de cliente não faz sentido para a gente tem que realmente pensar em entregas, em acordos de níveis de serviço de 90, 95 para cima, tá certo? Então, se a gente compõe uma excelente mudança com essas 5 dimensões, e se a gente tem os líderes como verdadeiros representantes desta mudança, que calibram a cultura para ser ágil, para ser cada vez mais eficaz nesse processo, então a gente tem a possibilidade de construir uma organização que seja efetivamente a primeira na mente e no coração dos nossos clientes, tá bom? Um grande abraço, felicidades, Eduardo Carmela, até mais. Tchau, tchau. Quando falamos de gestão participativa, o conceito que nos vem à mente é o de governança corporativa, que significa um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Nesta figura vocês podem ver os princípios básicos da governança.
São eles: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Transparência significa informar resultados e ações para criar confiança interna e externa. Equidade diz respeito ao tratamento igualitário entre todos os sócios e partes interessadas. Prestação de contas diz respeito a prestar contas de sua atuação e assumir integralmente as consequências de seus atos e de suas omissões. A responsabilidade corporativa está ligada a zelar pela sustentabilidade da organização, sua longevidade e por decisões de ordem social e ambiental. Hoje aprendemos que a governança corporativa é um conjunto de regras e costumes para regular a maneira como a empresa é administrada, favorecendo os interesses dos funcionários, acionistas, fornecedores, entre outros. E a governança se faz com transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social. A empresa em que você trabalha pratica a governança corporativa? Tem um processo de auditoria interna e externa? Presta contas de forma transparente? Lembre-se, é direito de todo funcionário exigir e participar da governança de sua empresa. Até o próximo tema.